Boa tarde, gente, tudo bem? Gente, então, para introduzir vocês a respeito desse espaço, tá? Nós, na SAP, temos uma parceria e esse espaço, então, foi criado para vocês, para receber vocês. Então, eu sou do time do NextGen, time de University Alliance na SAP. Eu estou na SAP tem 4 meses e eu trouxe as meninas do PWN, que é Business Women at Work, para falar com vocês, então, um pouquinho sobre a ativação das mulheres na ciência, na tecnologia. E, então, esse espaço é para vocês, como o Jeremias comentou, perguntem, interagem com a gente está aqui para ajudar vocês. E contem com a gente. Obrigada. Aproveita. Obrigada. Nada. Oi, gente. Boa tarde. Bem-vindos ao ensino, bem-vindos ao Espaço NextGen da SAP. Meu nome é Isabela. Eu sou, como a Agatha falou, sou do PWN, eu sou líder do pilar de comunicação. E eu trabalho num time que chama Premium Content Management, fazendo analista de suporte. Oi, eu sou a Renata, pequenininha, mas eu também tenho 28 anos, então eu me considero uma senhora já nessa idade. Eu trabalho com uma área de clientes na SAP, que compram na nuvem privada da SAP. E esse grupo que a Bela falou, o BWN, ele é o nosso coletivo de mulheres dentro da SAP e a gente trabalha várias pautas em prol do crescimento das mulheres dentro da carreira e também de tudo que tem relação com feminismo e empoderamento. Então a gente faz isso de forma voluntária, mas ele é um grupo bem grande ali dentro, já tem muitos anos e a gente gosta bastante de falar sobre esse assunto de mulheres, carreira e carreira em geral, que é o que a gente quer falar com vocês aqui, como chegar na carreira da ciência. E a gente em si, nós não somos técnicas, nada técnica, então tipo, eu gosto muito de humanas, é o que eu sempre gostei, e a gente acabou caindo dentro de uma empresa de TI do mesmo jeito. Eu sou estudante do curso de Pedagogia da Unicinos. Não tem nada a ver o que eu estudo e o que eu trabalho hoje em dia, e eu acho que é um ponto de partida para vocês entenderem que talvez a tecnologia não é só para quem é desenvolvedor. Existem pilares, existem roles não técnicas, trabalhos que vocês podem fazer já se vocês não seguem a carreira de desenvolvimento. Eu acho que esse é um bom ponto de princípio para a gente começar. Carreira de desenvolvimento é bem legal também, eu não sei pra vocês, mas quando a gente era, no caso tu já é mais jovem que eu, né, na época que eu tava no colégio, na idade de vocês, eu não sabia que isso era uma opção pra mim. E levou muito tempo até eu descobrir, eu entrei na faculdade, eu tinha 20 anos, então eu sei que é uma pressão muito grande quando vocês vão chegando nessa época de pré-vestibular, de vocês terem que decidir tudo que vocês querem pra vida de vocês na cidade, e eu posso garantir pra vocês que vocês não vão saber. Isso leva tempo e às vezes vocês vão mudar de curso, vocês vão ter certeza que é o que vocês querem. Eu me formei em Relações Internacionais, que era um curso que eu não sabia que existia, que quando eu fiz faculdade era muito novo aqui para o Rio Grande do Sul. E toda vez que eu fazia esses testes de profissão na escola, me dizia ou política, diplomacia, ou história, ou relações públicas. E eu gostava de tudo isso, mas eu não gostava de tudo isso separado para escolher uma carreira entre eles. E aí, quando eu descobri que tinha um curso de Relações Internacionais, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. E o que eu faço hoje de nada tem a ver com o curso que eu me formei na faculdade. Mas são duas coisas complementares, eu gosto muito. Eu acho que ter escolhido uma coisa que eu sabia que era importante para mim depois do tempo que eu passei eu esperei 2 anos para começar a faculdade, desde que eu tinha me formado no ensino médio. Então foi bem importante que mudar a carreira acontece bastante. Acontece bastante. Eu já troquei de curso na minha carreira acadêmica, eu já troquei de área de trabalho, eu era professora de inglês até a pandemia. E durante a pandemia eu entendi que talvez aquilo não fosse o que eu queria fazer na minha vida e fui abrir o meu leque de pesquisa, de oportunidades que existiam no mercado. Foi quando eu acabei na SAP. Eu comecei no estágio durante a pandemia, da sala da minha casa, sem conhecer ninguém. E quando o escritório abriu, eu acho que foi um grande passo trocar a escola que eu trabalhava, que tinha 30 funcionários, para uma empresa de 1.800 pessoas, trabalhando num grupo que tem o BWN, que tem um trabalho tão importante, tentando trazer mulheres para o mercado de trabalho, principalmente para o mercado de trabalho da tecnologia.
Só que eu quero que vocês entendam, eu tô vendo vários meninos aqui de fora, então por que eu tô sentada vendo isso? O BWN também fala sobre como que os homens podem, qual o papel dos homens e dos meninos nesse processo. E eu acho que é muito importante a gente entender que existe lugar para todo mundo. E não é só porque vocês não veem tantas mulheres na tecnologia que elas não existem. Elas existem, elas fazem diferença e elas tomam frente de muitas coisas que talvez elas não recebam crédito por. Historicamente, a gente está mudando isso, né? Isso é uma realidade ainda. Só que vocês vão ver para nós aqui na SAP que a gente mais tem tentado fazer no que diz a ver com mulheres na tecnologia é incentivar meninas desde o ensino médio a irem para a área de exatas. E exatas tem tudo a ver com desenvolvimento, com tecnologia, com criação de linhas de código ou não. Às vezes a gente é de humanas e entende muito de tecnologia também. Então, a gente trabalha em alguns programas sociais que a gente tem na SAP, que é o Tech School. Ele atua em algumas escolas no contraturno. Então, no contraturno tem turmas que vão ter aula de código, de ética, de inglês, que para trabalhar com TI, se vocês querem, é uma coisa que a gente recomenda bastante. Faz uma diferença absurda no quanto vocês vão conseguir trabalhar em empresas legais, cargos legais, porque normalmente TI tem a ver com multinacional, mas inglês é uma coisa que a gente não escutava os nossos pais, né? Mas realmente faz muita diferença, vocês conseguem ter muitas oportunidades de conversar com gente do mundo todo, que é muito legal. E esse programa ele dá aula de código e etc. Então a gente incentivou muitos adolescentes a ir para a área da TI com ele. E a gente tem um programa que se chama Digitalization Portfolio, que ele é um produto da SAP, que ele é desenvolvido só por mulheres que já estão na SAP, mas também por várias meninas do ensino médio que se juntam todo ano nesse programa e elas normalmente são contratadas depois para fazer estágio. Então, a gente tenta realmente influenciar na sociedade aqui perto da SAP para que a gente consiga ter mais meninas dentro da tecnologia, mas meninos também. Tecnologia a gente recomenda porque é uma área que vocês podem criar muita coisa e é muito bacana, mas ciência como um todo. Acho que ciência é uma coisa que hoje em dia a gente precisa mais e mais de pessoas. Ciência tem se provado aí ser uma das coisas mais importantes que a gente tem. Mas enfim, alguém aqui já pensou no que vai fazer na faculdade? Aquela pergunta clássica, o que vocês querem ser quando crescer? Que se vocês não souberem, tá tudo certo. A gente Tá, também não sabe. Alguém já? Não? Ah tá, foi só uns brigos. Entendi. Ninguém? Eu preciso ficar com vergonha, gente. Não? Não tá. Mas... Já? Tu? Já? O quê? Bom, é o mesmo curso que eu, né? Comentando, basicamente. Mas... E tu quer dar aula? Ninguém mais? Não? E agora é a parte que vocês perguntam e a gente responde. Ninguém com alguma coisa que queira saber? O Digipop, esse programa que a Renata falou, ele acontece todo ano. Ele é um programa, né? Então ele é contínuo, mas todo ano a gente tem os comitês de meninas de fora da SAP, que elas participam de várias aulas, elas participam de aulas de programação, de desenvolvimento, elas têm aulas de inglês, para no final fazer as entrevistas, né? No que a gente chama de speed recruiting. Então é um processo de recrutamento mais rápido do que o processo seletivo normal. Mas isso que a gente está falando não vale só para a SAP, né, gente? Claro que a gente puxa um pouquinho a rodinha para o nosso lado, mas empresa de TI é um ambiente que a gente recomenda bastante para que goste vocês das áreas técnicas ou não, porque é uma dinâmica de trabalho bem diferente. Eu não sei se vocês já trabalham ou já trabalharam, espero que seja só depois do ensino médio, se possível, para dar o tempo de fazer os dois. Mas quando a gente começou como estagiárias ali na SAP, a gente começou como estagiária, para mim, particularmente, foi um choque muito grande, porque eu trabalhei em vários outros lugares antes, que era, tipo, que a gente está acostumado aqui, padrão do Brasil, e quando a gente começa a trabalhar numa empresa de TI, é muito doido, porque a cultura normalmente é muito diferente, é um ambiente muito aberto, a gente tem um monte de videogame espalhado por tudo que
que é lugar. Realmente é um ambiente que tu coloca teu computadorzinho assim embaixo do braço, sai, pode trabalhar da onde a gente toma café. E é muito doido porque tem na SAP que a gente tem muita coisa de máquina de café, tudo assim pra gente ter liberdade. E a primeira vez eu achei, quando eu vi meu primeiro dia de estágio, eu puxei uma moedinha do bolso, coloquei na máquina e a moedinha voltava. E eu não entendia porque eu tava morrendo de vergonha e não conseguia tomar um café. E aí a gente entendeu que ali tudo era de graça. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme dos estagiários, que é um filme que é tipo meio que ligado com a Google, assim, que os estagiários eles vão pro Google. O universo de TI todo ele costuma ser assim, é um ambiente que vocês têm muita liberdade, é muito diferente, é um choque cultural muito grande, assim, vocês não tem uma pessoa toda hora cobrando o que vocês estão fazendo, a gente tem um monte de evento, de tudo que é coisa acontecendo o tempo todo, e vocês se descobrem muito criativos num ambiente assim. E digo isso, tipo, quando eu era adolescente, o que eu sabia que eu queria fazer quando eu fosse adulta era trabalhar em escritório, porque eu achava isso muito legal. Enfim, eu não fazia a menor ideia do que era, mas quando eu tinha essa ideia, eu consegui um emprego na SAP pela primeira vez como estagiária, eu falei, meu Deus, isso é trabalhar em escritório. E foi completamente diferente, porque é um ambiente que te permite tanto tu ir fazendo do teu jeito as coisas que tu vai acabando se envolvendo em um monte de projeto por conta própria, por vontade própria, sem ninguém te pedir, sem querer fazer isso para provar alguma coisa e porque vocês se sentem bem, vocês se sentem realmente muito importantes ali dentro. Eu acho que o universo de TI é muito bacana se vocês tiverem interesse por isso em qualquer empresa, não só a SAP. Que escola que vocês são? Olá? Como? Paul Harris. Eu sempre falei Paul Harris, porque eu morei perto de Paul Harris numa época. Oi? Paul Harris, Achei muito bom. Não, porque a gente já tem uma diversidade de como falar o nome da escola. Eu sei que vocês podem estar sentados ouvindo a gente falar desse mundo que parece ser muito distante e meio privilegiado. E eu quero dizer para vocês que não é. A Renata estudou em escola pública a vida toda. Pedrinho, não sei se vocês conhecem. Eu estudei em escola pública, eu tive a parte da minha vida que eu estudei em escola privada, então não deixar isso. Mas eu estudei em escola pública, a Renata estudou em escola pública, nós temos outros colegas que estudaram, a Agatha estudou em escola pública, então eu acho que também é para mostrar para vocês que não é tão difícil quanto parece. Parece ser uma utopia, uma coisa muito inatingível, porque eu também achava que era, até eu fazer os meus primeiros processos seletivos. E não é. Existem pessoas que chegam lá mais fácil que a gente, talvez, não sei. E eu acho até que mais fácil que as mulheres na tecnologia, mas não é possível. Eu acho que também essa é uma das mensagens que a gente precisa passar para vocês. Nós já fomos os alunos que estavam ouvindo a palestra de alguém falando sobre a profissão do futuro, em algum momento. E é possível. Um dia vocês podem estar no nosso lugar contando para a próxima geração de alunos qual foi o caminho que vocês fizeram para chegar até aqui. E é isso, gente. A SAP, acho que a gente tem muitos programas de desenvolvimento, os nossos programas de estágio. Quando vocês estiverem fazendo um curso técnico ou na faculdade, se apliquem, as portas sempre vão estar abertas. A gente tem 2 programas de estágios, um que se chama Rotation, que vocês podem passar por várias áreas durante os 2 anos de estágio, e vocês conhecer várias pessoas, várias áreas, escolher onde vocês querem trabalhar, aprender sobre coisas diferentes. Então, eu acho que é isso, né? A ideia principal que a gente tem para passar. Eu sei que parece que a gente está muito fazendo uma propaganda, né? De fato, a gente faz um pouquinho, porque a gente gosta muito, mas é uma propaganda bem voluntária mesmo. Mas é porque é onde a gente conhece mais, é o nosso universo, então acaba que a gente puxa muito para esse lado. Mas... Desculpa, a gente vai indo, né? Daqui a pouco a gente tá por cima de ti, desculpa. Eu não sei como que vocês se sentem sobre isso, mas hoje eu sou mentora de pessoas em começo de carreira na SAP, justamente porque quando eu comecei o estágio eu estava muito apavorada, que essa é a minha primeira grande oportunidade, e a gente fica muito apavorada, a gente não tem às vezes bagagem. Quando eu estava na escola e às vezes a gente recebia umas palestras, tipo o que a gente está fazendo aqui agora,
agora com vocês, e as pessoas vinham e falavam os nomes difíceis de cargos legais que elas tinham em inglês, tipo o que a gente está fazendo agora, e eu pensava, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso, é muito distante. Como que essa pessoa chegou onde ela está? Olha tudo que ela teve que trilhar para chegar até ali, é muito distante da minha realidade, eu nunca vou conseguir. É mais difícil quando... Você podia trabalhar. A senhora falou que é mentora ou monitora? Mentora. Mentora é mais no sentido de tipo, a gente ter, por exemplo, tu tá começando tua carreira agora, tu tá meio que perdido ali, pá, não sei se eu quero ficar nessa área, não sei o que eu tô fazendo aqui, e aí tem uma ferramenta dentro da SAP que tu pode procurar um mentor, que é uma pessoa mais sênior, que já passou pelas coisas que tu tá passando agora, e aí tu vai levar esses teus questionamentos, tipo, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou ser contratado, o que eu faço com essa área, essa pessoa ela vai te ajudar a encontrar esse caminho, através das experiências que ela teve, te dando direcionamentos, tipo, por exemplo, mentor de luta, assim, o sensei, eu meio ruim essa comparação, mas é mais ou menos nessa linha, uma pessoa que vai estar ali para te guiar, para te ajudar, basicamente. E eu não tive isso quando eu comecei na SAP, também porque eu não sabia direito como buscar, a gente era muito perdido, mas o que eu queria dizer com essa parte é que eu também achei que eu não fosse conseguir, porque eu vim de escola pública, eu vim de uma realidade que era ok aqui, mas tipo, comparado aos currículos que eu via das pessoas que davam palestras, eu pensava, nunca vou chegar nesse ponto. Mas é que a gente acha que tem que pular daqui pra cá. Que as coisas acontecem assim, ou essa pessoa, nossa, ela fez 10 intercâmbios. Eu nunca saí do Brasil, eu pouco saí de São Leopoldo. E eu consegui fazer tudo isso de passinho em passinho. O primeiro passo é vocês se entenderem, o que vocês querem fazer. E às vezes a gente está falando aqui de tecnologia para vocês estão achando legal, ou é uma área que paga bem, não importa, vocês têm que escolher o que vocês curtem. Por exemplo, para fazer magistério, eu acho que vai fazer muita diferença na vida dos seus alunos. Não precisa ter a ver com tecnologia, tem que ter a ver com o que tu gosta de fazer. E se vocês forem de passinho em passinho, vocês vão ver que não é tão assustador como parece agora, porque tem muita cobrança e todo mundo quer que vocês saibam o que vocês vão fazer, mas vocês podem às vezes achar que vocês sabem e daqui a pouco vocês mudam de ideia. A vida tem dessas, mas é de passinho em passinho que vocês vão ver que acontece, e aí vai surgindo um projeto, e aí vai surgindo uma vontade de ir para tal lugar, e é assim que a gente vai chegando. Não precisa sair daqui para cá, nunca. Eu passei anos da minha vida achando que eu ia para sempre estar na licenciatura e que essa seria a minha carreira, até que veio a pandemia e eu percebi que essa nova maneira de dar aula não era para mim, não era o que eu queria, não era o que eu gostava. E eu dei um 360 da minha carreira, fui parar numa empresa de tecnologia sem saber nada de tecnologia, sem mal saber como é que arruma o Outlook quando ele para de funcionar. Então, assim, existe dentro, não é tão fácil para pessoas não técnicas, a gente não pode mentir para vocês, eu acho que seria injusto, mas existe um caminho, e existe oportunidade de crescimento, existe oportunidade de desenvolvimento. Então, entrou como uma pessoa não técnica e tu descobriu que tu ama desenvolvimento, a gente tem as ferramentas para te ajudar a chegar lá. E é que nem a Renata falou, de pouquinho em pouquinho a gente vai se conhecendo, a gente vai mudando, a gente vai conhecendo outras coisas. E é sobre isso, crescer e se conhecer e criar uma carreira. Nenhuma carreira que vocês escolherem vai estar pronta para vocês. Vocês têm que moldar ela a vocês, vocês não têm que se moldar a carreira que vocês escolherem. É o contrário. Uma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então a gente vai sentar aqui até acabar o tempo. Nada? Eu tenho uma pergunta. Se, como a gente é da SAP, a gente entende a importância do idioma, eu gostaria de saber quem é que gosta de inglês, quem gosta de espanhol, ou até mesmo outros idiomas, porque a gente é uma empresa alemã, né? Às vezes vocês gostam, não. Como é que é? O pai dela é da Argentina. Uau! Como a gente é Legos Latinoamérica, né? Por
Exato. Total contato com o pessoal da Argentina, o pessoal da América Latina. Aqui, nesse aqui da Unicinos, nós temos clientes, nós atendemos clientes no mundo todo, a Renata trabalha inclusive no time dos Estados Unidos, eu também, mas a gente atende principalmente clientes da América Latina. E nós somos hoje o maior leve da América Latina. Nós somos um hub de inovação também, então, para quem gosta de inventar coisa, inventar aplicativo, inventar programa, aqui é a sua casa, gente. Venham nos conhecer aqui. Sobre idiomas, gente, assim, às vezes não é. Eu sei que não é legal, às vezes é chato. Na escola eu achava chato. Mas se eu puder dar uma dica para vocês não precisam aprender uma língua no livro ou naquela metodologia de escola. Eu digo isso como um conselho para a vida, tá? Eu aprendi a falar inglês sozinha, porque eu gosto muito de música, então eu pegava a música e traduzia. Desculpa, professores de inglês, estou tentando ajudar de outro jeito. Mas... Tem que prestar atenção no inglês na escola. Não, eu gosto muito de música, então eu aprendi, eu pegava a letra de música, na época, né, senhora, não tinha Spotify, e aí eu pegava a letra, eu lia com a música tocando a tradução, e aí eu ia entendendo, e aí eu comecei a descobrir sites, depois futuramente aplicativos, onde eu podia treinar, praticar. Tem vários lugares, vocês vão ver que cada pessoa aprende de um jeito. Às vezes o livro não vai funcionar para vocês, às vezes é de outras maneiras. Eu já tive mentorados desses programas que eu falei da SAP, que é para o ensino médio, que a minha mentee, ela não falava inglês e a gente praticava muito com letra de música, porque ela era muito fã de rock, então a gente lia a letra, eu corrigia ela, a gente lia de novo. E aí hoje ela fala super bem. Então, às vezes, a gente acha que não é bom isso, não gosta disso, que nunca vai usar. Às vezes é jogando videogame. Conheço uma galera que trabalha na SAP, que joga videogame e aprendeu a falar inglês assim. E não só inglês, espanhol é uma língua que a gente acha que não tem tanta importância, mas eu era uma fã de RBD quando eu era jovem. Então, na minha época, me ajudou muito a aprender espanhol. Fui para o mercado de trabalho com um nível de RBD de espanhol e depois aperfeiçoei. Então, tudo é maneiras. Claro que vocês não precisam, se vocês não quiserem, isso não vai invalidar as escolhas que vocês vão fazer, mas é muito bom saber, porque isso dá um leque de oportunidades de vocês terem mais escolha do que vocês querem fazer. Porque o inglês, ele está em muitas áreas, claro que TI é uma das maiores, eu acho, mas está em muitos mercados de trabalho que vocês nem imaginam que faz uma diferença no quanto vocês vão ganhar, no quanto vocês vão crescer, porque daí vocês conseguem ir para outros mercados. Eu não digo isso em questão de ganhar mais salário. Toda vez que a gente estiver falando de carreira com vocês, a intenção é que vocês se tornem donos das carreiras de vocês. O que significa é que vocês se entendam como profissionais muito bons, muito capacitados, que foram atrás, correram para aprender inglês, fazer faculdade, então não aceitem coisas que vocês não querem. E se vocês têm toda essa bagagem de aprender todas essas coisas, não aceitem qualquer coisa, vocês podem se posicionar. Hoje no mercado de trabalho a gente vê muito que as pessoas estão entrevistando as empresas ao invés da empresa te entrevistar. Bota exigência, não, mas o que eu ganho se eu fizer isso? Porque eu sou um bom profissional. E, gente, isso é verdade, vocês têm que se posicionar assim. E é isso que a gente quer, que vocês tenham essa autonomia, que vocês tenham bastante coisa para apresentar. Mas alguém que gosta de línguas? Não? Ninguém? Vocês curtem a aula de inglês da escola? Não. Mais ou menos. Mas, felizmente até, para vocês entrarem nas grandes empresas de tecnologia, hoje o inglês é um essencial, pois somos multinacionais alemã. A SAP é uma empresa alemã. Então, assim, se não fala inglês lá dentro do alemão, eu tava ferrada, porque eu não sei falar nada de alemão. E como que não pede? E como que não pede? Oi? Mas não é obrigatório. Ninguém fala. Só a gente do escritório da Alemanha. Só o pessoal alemão que vem pra cá. De
resto é só o inglês mesmo. Acho que pelo menos isso é um conceito bom de empresa multinacional, que trabalha em vários lugares do mundo, que todo mundo teve o consenso de que vamos escolher uma língua só. Todo mundo fala com sotaque, mas todo mundo fala a mesma língua, então é só o inglês. O presidente da SCP, que ele é indiano, então ele fala com um sotaque bem indiano. Aí nós temos colegas, eu tenho colega britânico, tem gente que, sei lá, tem colegas da Alemanha, tem gente da China, então a gente... O legal de estar numa multinacional também é que vocês se conectam com pessoas do mundo inteiro. E hoje, no momento que a gente está da tecnologia, a gente percebe que a conexão é muito mais fácil, né? A gente pode mandar uma mensagem pelo Teams, que é a nossa plataforma, e conectar com um cara que está, sei lá, 12 horas de distância da gente e manter uma relação de tanto de trabalho, às vezes vira amigo. Então, além da carreira de vocês, também traz essa sensação de globalização, essas conexões, assim, que a gente chama de networking, né? Essas conexões que vocês fazem com outras pessoas que vocês vão levar para a vida, não só para a carreira, não só para o trabalho, não só dentro da empresa. E não é nem só, porque eu sei que quando a gente fala de SAP, a gente conhece mais porque tá aqui na Unicinos e tal, mas as pessoas não conhecem muito porque a SAP ela produz software para a empresa. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando, por exemplo, de vocês poderem estar dentro do TikTok, fazendo códigos para o TikTok, por exemplo, ou criando coisas do lado de dentro da plataforma, não do criador de conteúdo. Então, tem o Instagram, vocês podem trabalhar dentro do Instagram. Exato. Vocês podem trabalhar na Meta, que é a empresa do Facebook, que cuida do Instagram, do WhatsApp, do Messenger, do Google. Vocês podem trabalhar na Google, vocês podem trabalhar na Amazon. Alguém aqui assiste Netflix? Vocês podem trabalhar na Netflix. Tudo isso, para a Netflix aparecer no computador de vocês, teve algum desenvolvedor por trás, teve um UX designer que cuida da parte. Tudo que vocês veem na Netflix foi um designer que fez. Então, existem nessas coisas que vocês adoram fazer, vocês podem trabalhar lá dentro. O que eu acho fascinante, sinceramente. No meu trabalho, eu vejo clientes como Starbucks. Alguém aqui conhece o café do Starbucks? A Starbucks é cliente SAP, eu trabalho na plataforma deles. E pra mim é muito louco, eu fico pensando, meu Deus, eu sempre preciso tomar um café em Starbucks, eu trabalho com eles. Então, vocês conseguem chegar, talvez, nas coisas preferidas de vocês através de um trabalho que vocês nunca imaginaram. E ver o impacto, né? Vocês podem um dia ter assim, você viu aquela ferramenta ali do TikTok? Fui eu que fiz. E a gente faz isso bastante dentro da SAP. As coisas que a gente fica super orgulhosos. Isso ali fui eu que fiz. Isso é muito bacana. Vocês veem o impacto às vezes. Exato. Perguntas? Comentários? Feedbacks? Não? Para. Nós vivemos nesses últimos anos, principalmente nesse século, né, a ascensão das mulheres e o empoderamento que vocês falaram. Vocês pensam que isso é uma crescente ou a gente tem que sempre pensar que tem que se fomentar para que isso continue numa crescente? Porque nós somos a maioria no Brasil, né, eu sei que é 2-3% de diferença, mas as mulheres estão nas universidades, eu não sei as últimas pesquisas, mas até um pouco tempo atrás éramos a maioria nas universidades. Então, é uma crescente realmente da mulher no mercado de trabalho, com a ascensão de bons salários, de bom ambiente de trabalho e de protagonismo, de certa maneira, né, como tem vocês aqui na SAP e em outras empresas de tecnologia. Vocês acreditam que é o futuro das mulheres empoderadas e conquistando espaço em todos os setores? Eu falo para eles também, principalmente no sentido da política, né, que nós estamos um pouco a representatividade, pensando no nosso... na nossa quantidade de mulheres, né, o nosso percentual de mulheres no Brasil. Então, só para... O que vocês acham? As mulheres vão conquistar o mundo? Eu amei essa pergunta, obrigada. É a nossa área de expertise quando a gente trabalha dentro desse coletivo feminista. A gente, inclusive, faz pesquisas para entender nosso mercado aqui da região. Tá tudo bem, gente? Ele tá muito, eu acho. Alguém espirrou, então. Ficou vermelho. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tchau.
Tá tudo bem, bora lá, vai. E a gente fez, nas pesquisas recentes que a gente andou visualizando, de fato, hoje nas universidades as mulheres são mais de 60%. No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é 55,6% de mulheres na universidade, se eu não me engano. O nosso problema no mercado de TI atualmente é que a gente tem poucas mulheres indo para as faculdades que têm relação com TI. E por isso que a gente começou a trabalhar dentro da SAP nesses projetos de levar a ideia de códigos e como que esse universo de TI se relaciona para as escolas, para a gente poder principalmente atrair as meninas para o universo de TI. O que acontece? A gente trabalha bastante com isso também. A gente tem ainda um desestímulo que está melhorando, tá? Se a gente for analisar, desde que a gente começou todo esse movimento de empoderamento de mulheres lá nos anos 60, o início do feminismo, melhorou bastante, mas a gente ainda tem mulheres, meninas sendo desestimuladas desde pequena para ir para as áreas de exatas. Então, a gente ainda tem essas ideias de que mulheres elas têm essa sensibilidade maior, então elas vão para as áreas que são mais de humanas. E quando a gente tem uma menina que gosta de matemática pra caramba ou coisas do tipo, elas são mais desestimuladas, porque isso não é coisa de menina. Então, a gente está tentando quebrar como empresa para poder futuramente atrair essas meninas para o universo de TI, desde a base, desde a educação. É um processo não tão rápido quanto a gente gostaria. Os números estão aumentando. Hoje, dentro da SAP, a gente tem 30% de mulheres em cargos de liderança e em cargos de TI, assim, mais funcional, de desenvolvimento um pouquinho menos, 28%. E a gente quer chegar a 50% até 2030. Mas é um processo difícil, porque na hora da contratação, elas não estão chegando até lá, elas não estão indo para o mercado de TI, então a gente tem que trabalhar antes. E também tem a... Eu ia dizer que também tem o caso das meninas muito mais não se aplicarem para as vagas porque elas não batem 100% dos requisitos. Existe um estudo em que as mulheres tendem a analisar vagas e ver, tipo assim, elas só aplicam a vagas que elas batem com todos os requisitos que eles estão pedindo, enquanto os homens, se eles têm 2 dos 5 requisitos, eles já se aplicam. Então também acontece da gente ter menos aplicações femininas por causa dessa, mais essa, acho que, confiança, eu diria. E aí isso a gente também tenta trabalhar dentro da onde a gente tem essa autonomia, que é da SAP, para que essas vagas, quando elas forem ser colocadas, elas não tenham tantos requisitos que não são necessários. Porque às vezes as vagas colocam, seria legal que a pessoa tivesse isso, mas não é necessário. Quando uma mulher olhar aquilo, ela fala, bom, não tenho isso aqui, então já não vou. Então, meninas, fica aqui já para vocês o meu mais encarecido pedido, quando vocês começarem a se aplicar para vagas, eu recomendo bastante o LinkedIn, que é uma plataforma muito legal para vocês verem vagas. Se apliquem para uma vaga que vocês não derem, se vocês não estiverem dando um match ali, um requisito não bateu, 50% dos requisitos se apliquem do mesmo jeito. Eu garanto para vocês que a vaga não existe, que vocês tenham tudo aquilo. Só não está descrito ali. Mas isso é um fenômeno que a gente trabalha que chama de síndrome do impostor. Que isso acontece com todo mundo, mas principalmente com mulheres, por causa desse desestímulo social que a gente tem, de as mulheres acharem que elas não são boas o suficiente. Muitas vezes não é verdade, mas a gente acha que é. A gente sempre vai achar que a gente é menos capaz do que a gente é por causa dessa estrutura. Então, resumindo, o que a gente quer dizer é que são muitos fatores que ainda precisam ser mudados para que a gente atinja esse objetivo. Mas também hoje a gente vê uma crescente
Se não tiverem nada. É.